É só para demonstrar. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Vou botar mais alto, hein? Aleluia, aleluia. De pé aqui, vamos ver se dá certo. Oh, tinha que filmar daqui pra lá. Todo mundo, gente. Filmar daqui pra lá. Filmar essa bagunçada aí, ó. Pega o seu celular, tá? E é cantar com alegria, vamos? 1, 2, 3. Aleluia. Ó, aleluia, 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 aleluia. Não, tá feio, tá feio. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. É o tom. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Então, cantando, quando for cantar em pé, quando parar de cantar, sentado, ok? 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Não, mas aí... Rápido. Peraí. Não. Gente, cantar aleluia... Me acompanhe, esquece a letra, ali só pra você saber o que é a letra. Cantar aleluia é em pé, mas não espera começar a cantar não. Quando acabar a parte dele, já levanta para cantar aleluia, ok? De pé. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Agora. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Deu uma bagunçada danada. Olha só. O último glória ao Senhor. Todo mundo em pé? Nós vamos fazer juntos, tá? Em pé, tá bom? O ensaio foi bom. 1, 2, 3. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória. Pera aí. Eu vi um gente baralhando danado aí, um senta, outra levanta na hora certa. Então tá quase dando certo. Aqui vai levantar só quando cantar aleluia, tá bom? E aqui no glória ao Senhor. Agora valendo. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Essa parte final vai ficar todo mundo em pé, tá bom? Glória ao Senhor. Deu uma melhorada assim, 2%. Vai melhorar mais agora. Sentando e vocês de pé mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. 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 Pode bater palma.
frase bonito. Mais rápido. Mais uma vez. Aí o que vai acontecer agora? Pode sentar todo mundo. Demora pra Deus. Cadê o João? Foi arrebatado? Vai, João. João, bendito és nós. És vós entre as mulheres e os homens. Aí é o seguinte. A única competição que vai ter agora é saber quem vai falar o mais forte, o aleluia ou glória ao Senhor. Por exemplo, assim, ó, aleluia, 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 aleluia. Aí, ó, aleluia, 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 aleluia. Aí agora, glória ao Senhor. Esse aleluia aí. Calma, pai. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Aê, vamos ver. De pé. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Vocês são maravilhosos, pode sentar, ficou perfeito. Foi só para aquecer. O Marcelo está até suando ali, né, Marcelo? Isso aqui é culto personal training, sabe? Que a gente louva a Deus, adora o Senhor e perde calorias. Aleluia. Nós vamos fazer uma canção agora, do Brado de Júbilo. E é todos juntos. A outra. Isso. Nós vamos ouvir uma ministração hoje, uma palavra que está intitulada assim, um convite à misericórdia. E é numa voz muito doce, muito suave que a gente ouve esse convite, que é a voz do Senhor. E eu quero convidar vocês a cantarmos essa canção em nome de Jesus. Que doce voz tem, meu Jesus. Amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação. Eu sou o crente
pra me fazer Sua voz saber e andar sem mais remorsos. Aleluia! Qual maior prazer que me ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tanta sé que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar. Oh, aleluia! O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal, com brandura tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem estudar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para dar graças a Deus por essa semana que passou. Estamos aqui para adorar, louvar e bendizer o seu nome. Nos reunimos para, diante do Deus uno e trino, que nos criou e nos sustenta, falarmos tudo que o nosso coração tem para entregar. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao Senhor, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Confiadamente significa sem reservas, com franqueza, com diálogo aberto do nosso coração ao Pai, e esse diálogo total.
Nós nos aproximamos desse trono da graça e não do trono do julgamento, alcançando misericórdia pelo passado e a graça para o presente e o futuro. O consolo divino é uma fonte de paz interior, onde a presença de Deus traz tranquilidade, mesmo em tempos turbulentos. E a misericórdia, um gesto contínuo de amor e cuidado para aqueles que abrem o seu coração e se voltam para Ele. Aleluias. Fiquemos de pé em nome de Jesus para cantarmos essa canção. Qual o adorno dessa vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, nós mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor, linda quando for gostoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, salvos pelo amor, pois irmão ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho, deixa amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama,
chama, onde reina o amor. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, permanecemos em pé e vamos fazer a leitura da palavra, que é uma parte do Salmo 136. Nós vamos fazer da seguinte forma, vamos fazer de forma dinâmica. Vocês leem a parte preta e eu vou ler a vermelha, tá? Então vamos começar. Eu vou começar com vocês a parte preta, mas depois vocês seguem só nos versículos pretos. Leiamos em nome de Jesus. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 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 Todos agora. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. De novo, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Irmãos e irmãs, o salmista clama por constante expressão verbal de gratidão sincera a Deus por todos os seus benefícios e dádivas ao ser humano. Dê graças a Deus, antes de tudo, porque Ele é bom. Dê graças a Deus, antes de tudo, por quem Ele é. Dê graças a Deus por tudo o que Ele tem dado a você. Dê graças a Deus por sua amorosa bondade e misericórdia. Dê graças a Deus por sua proteção. Dê graças a Deus por sua orientação. Dê graças a Deus por todos os seus poderosos feitos. Dê graças a Deus, porque os seus propósitos prevalecerão. Proclame a sua salvação dia após dia. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós confiamos na Tua palavra que nos garante que a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua palavra nos garante, Senhor, que ainda que os céus se transtornem, que a terra estremeça, que tudo mude de lugar, a Tua misericórdia continua, Pai, estendida sobre as nossas vidas. E a Tua palavra nos diz que ela se renova a cada manhã. Como é bom viver a certeza, Pai, que somos guardados pelo Teu amor, guardados pela Tua misericórdia. Como é bom ter a certeza que, independente do que nós passemos na vida, a Tua mão de poder, de misericórdia e graça é o que nos sustenta, Pai. Essa certeza traz alegria ao nosso coração e ressalta a nossa confiança no Deus que nós temos por soberano, no Deus que nós entregamos a nossa vida, confiados de que todo o cuidado, toda a provisão sobre as nossas necessidades vem de Ti.
Nós não poderíamos estar em lugar diferente, Senhor, senão na Tua presença. E aqui nós queremos estar todos os dias da nossa vida. Não falando de templos, de paredes, mas falando, Senhor, da Tua presença. Como é bom estar diante de Ti, reconhecendo a Tua majestade e reconhecendo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Se não fosse a Tua misericórdia, nem aqui estaríamos. Mas como estamos, Pai, queremos Te render graças, render louvores, queremos Te dar toda a honra e glória, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, por ser um Deus tão misericordioso e amoroso. Obrigada por nos estender esse convite diariamente, Pai, a Tua misericórdia, por nos fazer entender e nos fazer viver aquilo que só o Senhor pode nos proporcionar. Muito obrigada por tudo, Pai. Receba este culto que nós ofertamos a Ti, o único digno de recebê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Podeis sentar, irmãos. Como é bom nós nos reunirmos presencialmente e também pelas mídias digitais. Como é bom participarmos, adorarmos ao Senhor e recebermos desse alimento, que é o verdadeiro alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. O Senhor que nos alimenta diariamente. Nós temos a alegria de participar deste culto, junto com Keten, isso? Tá lá, muito bem, Keten, que veio com a Narayane, e também com o Felipe. Onde é que está o Felipe? Ergue bem alto esse braço aí. Tá lá o Felipe. Eu já estava olhando aqui para o lado da Narayane, viu, Felipe? Porque ela tem trazido uma turminha aqui grande, né? Felipe, seja bem-vindo, Deus abençoe você, tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Nós estarmos aqui é um motivo de grande alegria, e nós temos também algumas alegrias a mais para participarmos com os irmãos e irmãs. Ontem, as nossas queridas irmãs se reuniram lá na casa da Mariana e do pastor Josias, e pelo que eu vi foi um belo encontro, por uma foto que a Eliandre me mostrou, por uma espiadinha que eu dei lá para dar um recado para a Eliandre, né? Então, que momento agradável que vocês passaram, a Eliandre me falou. Então, é muito bacana de ver as irmãs reunidas. Também expressamos a nossa gratidão a Deus, e falamos aqui na comunidade, pela melhora do irmão do nosso estimado Renato, que também superou uma questão de saúde. E também temos a grata satisfação de dizer para vocês que a Cássia fez a cirurgia. Para quem ainda não tinha essa notícia, foi tudo bem. Hoje pela manhã a gente buscou, ela já está em casa, se recuperando, está feliz da vida, junto com seus familiares. Então, mais motivos para nos alegrarmos, além desse encontro maravilhoso. Então agora vamos continuar a nosso momento de adoração e louvor a Deus, com a equipe de louvor. Vamos colocar de pé.
Podeis sentar. Como é bom entoarmos cantos de louvor ao Senhor. Como é bom estarmos na sua presença com alegria, aquela alegria que vem do coração. Queridos irmãos e irmãs, agora nos aproximando desse momento das nossas ofertas e dízimos à casa do Senhor, uma breve reflexão que vem no Salmo do Davi, quando ele expressa toda a sua confiança ao Senhor, e que ele diz que o Senhor é a rocha dele, que é a força da salvação dele, que é o baluarte dele, que é o escudo. E nós vamos colocando tantas coisas juntos das nossas vidas, expressando aquilo que Davi, naquele momento, com o coração cheio de gratidão e cheio de confiança no Senhor, expressava. E nós dizemos ainda que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a mão forte que nos conduz, o Senhor é a nossa preciosa dádiva, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, e o Senhor é acima de tudo, e juntando tudo isso, o Senhor é o nosso tesouro, tesouro maior não há. E assim, irmãos, como a palavra nos diz, que quem é que deu alguma coisa a Deus antes para que Ele tivesse que nos retribuir? Nada disso, né? Deus, desde a eternidade, criou o universo, e nos criou e nos sustenta. E assim, irmãos, nós somos convidados nesse momento, também, seguindo o exemplo de Davi, e seguindo a palavra de Deus, também nós temos esse espaço que nos acolhe, que é o nosso lugar de encontro. Ele não é maior do que Deus, e nem um templo vai ser, nem é um grão de areia perto de Deus, né? Se tanto for, mas é um lugar que Deus colocou aqui para nós nos reunirmos, nos acolher, para acolhermos outros irmãos, para termos um pouco de conforto de estarmos aqui reunidos. E isso é obrigação nossa de manter esse lugar. Então, nesse momento, eu convido os irmãos para nós colocarmos as nossas ofertas e dízimos aqui para a manutenção do nosso templo. Vamos orar. Amado Deus, como exclamou Davi, nós temos o coração grato ao Senhor. Temos tantas coisas todos os dias para entregar e agradecer a Ti, Senhor, porque a nossa vida vem do Senhor e o Senhor que nos sustenta. Assim, Pai, clamamos a Ti o sustento das nossas famílias também, clamamos que os nossos trabalhos, das nossas mãos, sejam frutificados, que frutifiquem também, Senhor, com a Tua bênção, Senhor. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor. Amém. Passos conduz. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade hoje eu quero aprender. Senhor divina,
final. Ser o primeiro do meu coração. Ser minha vida, ser minha visão. Aleluia, ser minha vida, Senhor. Agora, nós vamos chamar as crianças até 10 anos para acompanharem a Thaís, a irmã Thaís, a Juju, eu já estou vendo que também está aí, e a NEM. Crianças até 10 anos. Enquanto isso, nós já vamos convidando o reverendo Isaac. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui mais uma vez. Sua amizade e o seu carinho nos transborda no nosso coração, pastor. Amém. E o reverendo Isaac recebeu um convite essa semana e, para nossa alegria, prontamente aceitou. E aqui ele está. Então nós damos graças a Deus pela vida dele e pelas nossas de recebermos a palavra dele aqui também, né? E a mensagem que ele vai trazer tem um título: Um convite à misericórdia. É isto, reverendo Isaac? Tá certo? Então tá bom. Vamos acolher no nosso coração essa mensagem. Paz seja convosco. É bom estar aqui com vocês, poder partilhar a palavra. É muito difícil recusar um convite assim para as igrejas presbiterianas que eu ajudo, todas na Amazônia, uma em Belém, em Ananindeua, Brasília, 13 BH, um grupo no Espírito Santo e Formosa. Então, quando os meus irmãos me chamam para pregar, é sempre muito longe, é sempre uma viagem, e nem sempre a gente pode ter essa graça de estar viajando, podendo. E a gente faz amizade também com alguns pastores, professores, amigos, alunos. E aí a gente também partilha a palavra quando é chamado. Eu pensei em falar sobre um convite à misericórdia. Esse é um tema muito bonito, é um tema bíblico dos mais fantásticos que tem. Então eu quero convidar a comunidade a ficar de pé agora. A gente vai ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 12. Eu vou começar e quando chegar nessa parte, vocês vão fazer todos juntos. Que o Senhor nos ilumine com seu Espírito Santo. Amém. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos. E recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo, que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Todos juntos, não esmagará a cana rachada, apagará o...
Palavras do Senhor, né? Graças a Deus. Podeis assentar. O tema que eu pensei é um convite à misericórdia, para que a gente pudesse fazer um exercício sobre a misericórdia nas Escrituras e pudesse compreender qual o lugar da misericórdia na nossa fé. A misericórdia é um tema que passa toda a Bíblia. Ela não é um tema qualquer, ela é um dos nomes de Deus. Um dos nomes de Deus é misericórdia. Deus da misericórdia, né, o Pai de toda consolação. Então, um nome de Deus é misericórdia. Deus tem muitos nomes, e um nome dele chama-se misericórdia. Então, a gente podia caminhar aqui em todas as Escrituras Sagradas, para a gente entender a misericórdia. Antes de eu entrar nesse tema, só para vocês lembrarem, do Gênesis, quando Adão e Eva, na narrativa do Éden, eles desobedecem. Em seguida, Deus providencia roupa a eles, para que eles não se sintam nus, ou seja, sem nenhuma proteção, sem nenhum aconchego, sem nenhum cuidado. Mesmo o erro não traz sobre eles uma mera justiça punitiva, mas uma justiça misericordiosa. Caim comete um dos primeiros assassinatos nas Escrituras Sagradas. As Escrituras começam com um assassinato, um crime profundamente violento. Mas Deus coloca uma marca em Caim, para que ele não seja destruído. Assim vai Noé, assim vai o povo de Israel. Eles têm fome e Deus misericordiosamente dá-lhes o maná. Eles têm sede, ele providencia uma fonte de águas. Josué, em todas as Escrituras, todos os textos, a misericórdia de Deus está lá. Até na vinda de Jesus Cristo, que os anjos anunciam que nascerá um menino, ele será um rei, e que o Espírito virá, conduzirá, e esse servo virá na força do Espírito, mas um Espírito que não é de gritaria e de imposição do poder. Não é um espírito de uma mera propaganda política ou econômica, mas é de uma voz que serve, que cuida. E por aí vai, em todos os textos bíblicos nós vamos encontrar essa identidade. O Deus que se achega, que ouve as orações, um Deus que fica do lado. A gente tem uma palavra que está em todas as Escrituras, que é não temas. Ela é uma face da misericórdia também. Quando Paulo é preso, por exemplo, e ele fica com medo, porque ele sente que a vida pode se perder, Jesus aparece do lado dele e só diz assim: não fica com medo. É como se estivesse dizendo: a minha misericórdia está aí. Então, em todas as Escrituras, a misericórdia está lá. A tal ponto que na nossa vida com Deus, o que Ele quer é misericórdia. O que eu peço a vocês e quero de vocês é misericórdia. O culto só é verdadeiro se, ao sairmos desse templo, tivermos misericórdia nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Porque se não tiver misericórdia, o nosso culto, ele não é aceito. As nossas ofertas não são aceitas, porque Deus é um Deus da misericórdia. O culto nos compromete. O que acontece é que no culto nós celebramos a misericórdia. Os cantos todos foram de misericórdia, né? Bonitos cantos, né? Belos cantos, né? O Salmo falava da misericórdia, né? Porque as tuas misericórdias, né, duram para sempre, se renovam, né? As misericórdias de Deus. Então, a misericórdia, ela é essa disposição de Deus
de abençoar as pessoas, de ajudá-las, independente da religião, do credo, do sexo, da identidade. A misericórdia de Deus não olha a igreja. A misericórdia olha simplesmente o outro como alguém merecedor da misericórdia. Por isso que Jesus diz, ele faz nascer o sol para maus e bons. E aonde alguém ora, não interessa a religião, Deus escuta. Porque ele não é um Deus a não ser o Deus da misericórdia. Por isso que ele ouve as pessoas. Ele não ouve os cristãos. Ele ouve um coração sincero. Porque um coração sincero, ele não vai desprezar. E a gente tem que ter uma noção do tamanho do nosso Deus, que é maior do que a nossa cabeça, do que a nossa visão dele, porque ele é o Deus da misericórdia. Isto posto, eu pensei em mostrar alguma coisa desse texto, porque esse texto fala de algumas imagens que são riquíssimas. Nós necessitamos perceber o lugar da misericórdia na nossa vida, ok? Na nossa vida, porque a misericórdia é um dom, mas ela é algo que recebemos e que você entra na relação da misericórdia com Deus quando você a recebe e quando você a constrói em relacionamentos. Ela é um dom que vai e vem. Ela é uma ponte de disposições. Então nós precisamos aprender como ela vem para a nossa vida. Ela não é um sentimentalismo. Ela não é falta de justiça ou de fraqueza ou covardia. Ela é uma referência. Ela vem antes de tudo, porque ela está preocupada com a vida. A misericórdia deve nos mobilizar, deve nos enternecer, ela é uma experiência. Então o que significa para a prática da igreja agir com misericórdia? No meio das águas turbulentas do individualismo, da violência, da crueldade, da ganância. A igreja só é igreja se ela estiver imbuída do Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é um Espírito da misericórdia. Por que Jesus cura as pessoas? Por que Jesus diz, alguém me tocou? E ele quer saber quem é? Porque ele se relaciona com pessoas. A fé, ela é uma relação com pessoas, com seres humanos e com a natureza também. Então a primeira coisa que eu pensei foi esse convite à misericórdia. Ele pede que percebamos que Jesus, ele se identifica com o servo sofredor do Isaías. Há um texto na Bíblia de Isaías aonde o Espírito viria sobre uma personagem que é chamado de servo sofredor, que ele não gritará, que ele não fará alarde, mas que ele vai cuidar, não vai destruir e não vai pisar. E ele trará o juízo, mas um juízo com misericórdia. No Antigo Testamento, esse servo é Israel ou um profeta. Quando Jesus Cristo vem, ele anuncia o reino de Deus. Ele prega o reino de Deus. Tá bom? Não esqueçam. O reino de Deus é a política de Deus. Deus tem uma política. E o nome dessa política chama-se Reino de Deus. Nesse reino, Jesus anuncia esse reino, do qual ele é o ponto alfa. Primeiro, ele é o sol. Ele mostra o caráter desse reino. Nesse reino, os que choram serão consolados. Os perseguidos vão receber a justiça. Os que têm um coração verdadeiro e singelo, esses verão a Deus. Nesse reino, os últimos serão os primeiros. Nesse reino, os maiores são os pequenos. A autoridade é de servir, não é de mandar. É a autoridade da misericórdia. Então Jesus anuncia o reino de Deus.
A igreja é uma porta-voz do reino. Então a gente tem que entender que Jesus anuncia o reino dele, essa política. Os discípulos ouvem quem é Jesus. 20, 30 anos se passam, eles vão anunciando o que Jesus anunciava, que o reino chegou e que há um convite ao arrependimento. Que se cheguem a Ele, que Ele é o Messias esperado. E eles vão então juntando essas memórias, e tal qual essa minha blusa, eles vão tecendo essa memória. E eles vão juntando diálogos, conversas, milagres vistos, sermões pregados. Eles vão tecendo isso, e isso foi tecido, e isso é o que a gente vai chamar de evangelho. E tem uma tessitura, tem um redator final, alguém que junta as memórias, e que essa memória é passada para uma comunidade ou comunidades pequenas. A comunidade de Mateus, a comunidade de Marcos, a comunidade de João, a comunidade de Lucas e outras comunidades. Marcos, Mateus são redatores que pegaram a memória e foram costurando essa memória. E essa memória se torna o Evangelho, que é o anúncio, não é uma reportagem jornalística, não é uma biografia, uma história da vida de Jesus, mas é a história da salvação de Deus em Cristo Jesus, que anuncia o reino de Deus. Então há uma memória do Evangelho. Tem um texto que diz, como ler o Evangelho de Mateus? Eles foram descobrindo quem era Jesus. Não tem um texto pronto, o Evangelho não nasceu pronto. Ele nasceu de encontros, ele nasceu de diálogos, ele nasceu de encontros individuais, coletivos, ele nasceu de momentos de oração de Jesus, e eles foram tecendo o Evangelho. Em algum momento, nesse Evangelho, eles vão tecendo e mostram, olha, o servo sofredor é o próprio Jesus, o nosso Salvador. Olha, assim como estava escrito no profeta Isaías, assim como disse o profeta Jeremias, então eles vão construindo do Antigo Testamento, eles vão tirando aquelas promessas do Messias, e aí nasce o Evangelho. Então, nesse Evangelho de Jesus Cristo, de Mateus, fica muito claro esse caráter de Jesus Cristo, que Ele é o servo sofredor, e que Ele anuncia a palavra. Por isso que Ele cura e Ele diz, calma aí, não anunciem a ninguém. Ele vai revelando quem Ele é. E a primeira coisa que se identifica com Isaías é que Ele não vai esmagar a cana quebrada. O que é a cana quebrada? É uma graminha, tipo uma palmeira, que está lá no chão, está no chão. Aonde as pessoas passavam, ficava a cana no chão. E as pessoas passavam. Não é a cana em pé, é a cana no chão, seca. É a cana já sem valor, sem vitalidade. Essa cana simboliza todos nós. Nós somos essa cana, sem vida, seca, frágil. É muito interessante isso. E Ele veio para não pisar na cana quebrada, seca. Ele não veio destruir. A cana representa a nossa vida também. Ela representa todos os que sofrem. A igreja, ela é o lugar onde ninguém pode desvalorizar o outro, por seja lá o que for. Seja a secura que for, seja as dificuldades que forem. O nosso papel é encontrar a cana que está quebrada. Que ora somos nós, e ora são os nossos irmãos, e ora são aqueles que estão sofrendo, abandonados, feridos, os pobres,
os doentes, os abandonados. Então a primeira coisa é perceber essa atitude do Senhor. O nosso papel na igreja é de suscitar vitalidade, é de suscitar produtividade a partir da fé, é de cuidar, é de identificar a secura, o que está quebrado, machucado, ferido. Esse é o nosso olhar. O olhar da igreja é esse olhar. A missão da gente, junto ao convite da misericórdia de Deus, é perceber que Ele veio para isso. Há muitos pedaços, há muitas famílias em pedaços, há muitos jovens em pedaços, há muitas crianças em pedaços, há muita desesperança. Como construir? Como encontrar esse Deus? Se prega um Deus que não tem um rosto da misericórdia muitas vezes. Até nós mesmos temos dificuldade com a misericórdia, porque nós entendemos que a justiça é punitiva. Na nossa sociedade é assim: bandido bom é bandido morto. A nossa sociedade é da punição. Acontece um crime, aumenta, cria uma nova lei, como se a efetividade da lei sob sofrimento tivesse que desconsiderar toda a história das pessoas. Teve um pesquisador que estudou todos os grandes bandidos e pessoas que ficaram presas por crimes hediondos e violentos. E ele disse assim que uma parcela muito pequena era de algo muito mais vinculado à psique, à maldade, à psicopatia, a essas marcas que as pessoas trazem. A maioria era de lares, de ambientes e de relacionamentos. Destruidores, doentes, violentos, de abandono, de rejeição e de violência. A igreja é chamada a ser esse lugar que vai ao encontro da cana quebrada. A nossa tentação é querer a cana viva e em pé. Mas Jesus não quer que a gente vá por esse caminho. Ele nos chama a andar e encontrar a cana que está quebrada, seja lá onde ela estiver. O nosso trabalho, em primeiro lugar, é esse. A segunda coisa é essa ideia do pavio. Elas é muito interessante. Vamos apagar essas luzes aqui? Alguém pode apagar essas luzes? Apaga essas luzes aí. Olha, eu estou com uma vela, ela ainda vai durar muito. Sabe? Jesus fala de um pavio. Um pavio. E é interessante, esse aqui está fraquinho, né? Ele está quase para apagar. Ainda tem mais um pouquinho. Ele não dura uma hora. Ele é uma metáfora daqueles que a esperança, a confiança, a fé na vida, não é nem a fé em Deus, é a fé na vida, já está quase para findar. Né? Há muita gente que a gente encontra, mas ela está assim, ó, o pavio está já quase a apagar. Jesus nos chama a cuidar dessas pessoas. Eu conheço pessoas que estão trabalhando, estou acompanhando um rapaz jovem, mas que já tentou suicídio, abandonado pela esposa, crises, desemprego. A fé em Deus já estava assim, ó. A confiança de que é possível encontrar uma comunidade que ame, que cuide, já não existe mais. Mas ele disse que queria que eu o ajudasse. E o que eu pude fazer? Discutir ateísmo com ele? Dizer, vem para a igreja? Não, ele não quer ir para a igreja, mas ele quer que eu ore com ele.
Ele aceita que eu ore, ele aceita que eu converse. E a fé dele vai começar a crescer devagarzinho, porque ela está quase apagando. Então Jesus fala de um pavio. E ele fala que ele não veio, tem uma tradução, pode acender, que diz que ele não veio colocar no canto o pavio, ele não veio arrastar o pavio. Ele não veio colocar de lado. Ele veio suscitar vida e esperança. Esse é um desafio que a gente tem como igreja, com a nossa família também. Porque nós podemos apagar, né? Tem uma folha corrida de filhos de pastores e filhos de pessoas de igreja que não querem saber de igreja. Eu conheci muitos filhos de igreja que estão indo para o candomblé, estão indo para as outras religiões. Isso é um fenômeno brasileiro. Por quê? Há várias razões, mas uma razão é que é tão chato ter um pai evangélico e uma mãe evangélica, às vezes. É tanto moralismo, é tanto sermão todo dia, é tanto chicote. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um amigo que conheceu um jovem que é homossexual de uma família. E os irmãos dizem que ele está no inferno. E o meu amigo, que é pastor, o acolheu. Ele gostou do meu amigo. Só que o meu amigo não tem como mandá-lo para a igreja, porque os irmãos dizem assim, ou ele se torna homem na igreja, né? Então não tem condições dele ir para a igreja. E eu conversava com o meu amigo, né? Então ele só tem dois lugares, ou ele vai para uma outra religião, ou ele vai para uma igreja que tenha muita gente, para ele não conhecer ninguém, e ele fica escondido lá atrás, para pelo menos assistir o culto. Mas ele não pode ir para uma igreja pequena. Ele não pode vir aqui para a tua igreja, Josias. Aqui ele pode? Porque esse é o nosso desafio. Ele não pode ir para a igreja. Porque há um monte de exigências. Não basta a misericórdia. Existe um monte de exigências sobre a vida do outro. Jesus, quando conhece as pessoas, ele as serve. Ele cura o gadareno e diz, volta para tua casa, vai cuidar dos teus. Há muita exigência na costa das pessoas, para elas entrarem às vezes numa igreja. Elas não se sentem dignas de entrar numa igreja. E por aí vai. A cana já está quebrada, o pavio está apagando. O nosso papel é identificar, reacender o pavio e cuidar da cana. O nosso desafio é esse. O nosso desafio não é mudar as pessoas, é amar as pessoas. E amar as pessoas, na Bíblia Sagrada, é respeitar as pessoas. É dar a elas a dignidade que elas têm, porque elas são filhos e filhas de Deus. É respeitá-las. É que elas encontrem o Senhor. E que a gente não atrapalhe esse encontro. Que a gente não coloque obstáculos nesse encontro. Porque quem faz, quem opera e quem cuida é o próprio Senhor. Não nos cabe isso. E essas duas partes eu queria mostrar para vocês numa situação muito interessante. Esses últimos anos, como eu trabalhei com dependentes químicos, eu experimentei uma situação muito interessante. E eu peguei um autor americano que viveu essa situação, que é um autor de espiritualidade que eu gosto muito, que é o Brennan Manning, um dos melhores autores assim. Tem um grupo de autores americanos, ele é um desses autores assim, talvez o mais simples que tem dos autores de espiritualidade. E o Brennan Manning foi um grande pregador na área da espiritualidade, os retiros de oração eram maravilhosos. Mas o Brennan Manning tinha um problema com o alcoolismo. O alcoolismo foi um espinho na carne do Brennan Manning durante toda a vida. O alcoolismo é uma doença. Ele não é meramente um vício. Ele é uma doença. Porque a bebida em si, ela não é pecado. Mas o vício da bebida
ele pode gerar o desenvolvimento de uma doença, que é a doença do álcool, que é uma outra coisa, que é muito complicada e que, por exemplo, na nossa cidade é avassaladora. Nessa cidade aqui de Planaltina, eu acompanho o AA aqui nessa cidade, a liderança do AA aqui, eu conheço algumas dessas lideranças e é enorme. E como a bebida ela tem um acesso fácil e ela é barata, ela é a mais em conta para você cantar as mágoas ouvindo a Marília Mendonça e tomando ela. É muito mais fácil. Então ela é muito fácil. O acesso a ela é muito fácil. Então a doença do álcool ela é complicadíssima. E ela é muito forte nas periferias brasileiras. E aqui na nossa cidade ela é violenta. É só perguntar para os policiais o quanto acontece no final de semana de Lei Maria da Penha, por causa da violência contra as mulheres. E o Brena diz assim: imagine por um instante que numa fagulha de percepção, você descobrisse que todas as suas motivações para o ministério, porque ele era um pregador, um pastor, um líder, né? São essencialmente egocêntricas. Ou digamos que ontem à noite você ficou bêbado, cometeu adultério, ou imagina ainda que você deixou de atender um grito de socorro e o necessitado acabou se suicidando. O que você faria? A culpa, a autocondenação, o ódio de si mesmo o consumiriam. Ou você mergulharia na água e nadaria a toda velocidade em direção a Jesus. Assombrado por sentimentos de indignidade, você permitiria que a escuridão o sobrepujasse ou deixaria Jesus ser quem Ele é? Salvador de compaixão ilimitada e paciência infinita, amante que não mantém nenhum registro dos nossos erros. As Escrituras nos dizem que o Senhor lança no mar do esquecimento, que Ele nos perdoa e que com Ele vivemos um novo dia e que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Então qual é o nosso desafio? Primeiro, desse convite, é perceber que Ele não veio esmagar a cana quebrada. Segundo, que Ele não veio apagar o pavio que já está acabando. E terceiro, Ele nos convida então a experimentar a sua misericórdia como uma comunidade de servos que sofrem junto com os que sofrem. Porque a questão da igreja é: conseguimos partilhar a dor dos nossos irmãos? Conseguimos partilhar dos momentos de tristeza? Conseguimos criar um ambiente de fortalecimento? Conseguimos colocar esse ambiente a serviço da inclusão? Conseguimos lidar com as nossas feridas, não como cachorro, como aqueles animais que ficam se lambendo as feridas, presos nelas, mas como aqueles que entendem que o Senhor perdoa, assumindo a nossa história também, mas eu diria mais, fazendo uma experiência da misericórdia na nossa própria vida, com a nossa história de vida. Porque há também várias pessoas que eu conheço que estão nas igrejas, que celebram todos os domingos, e muitas vezes nós estamos nesse lugar, pastores, líderes que eu conheço também, que não experimentaram a misericórdia de Deus nas suas vidas, naquele aspecto curador do passado. Alguns sofreram rejeição. Por exemplo, há uma depressão, há uma qualidade de depressão muito fina, muito delicada, que ela não tem a ver só com os aspectos psíquicos da gente, com a tendência, com os transtornos e com o pendor para a depressão que algumas pessoas têm. Mas ela é algo que vem da falta de perdão a você mesmo, pelas rejeições do passado, pelo abandono do pai, pelo estupro, pela violência, pela indiferença da criação, pela crueldade.
que às vezes nós somos submetidos na vida. E esses sentimentos de rejeição, de dor, de exploração, de violência, internalizado na infância e na adolescência e na fase adulta, eles ficam dentro da gente, guardadinhos lá. E sempre que alguma coisa acontece na nossa vida, de dor, de sofrimento, de frustração, quando os planos não dão certo, quando o casamento vai perigando acabar, quando o desemprego, quando alguma coisa vem, esses sentimentos de indignidade na presença de Deus, de desvalor em relação a nós mesmos, eles afloram. E eles vêm nos despedaçando, pouquinho a pouquinho, e vêm nos levando para um pântano, que vai tragando a nossa energia espiritual. É preciso reencontrar esse sentimento, percebê-lo e acolhê-lo. E tem um exemplo do Brennan Manning muito bacana, que esse autor que eu acabei de ler para vocês. O Brennan Manning foi muito maltratado quando ele era criança. Ele foi assim, a mãe dele o batia sistematicamente, o humilhava dia a dia, de várias formas e de muitas maneiras. E ele cresceu, se tornou um missionário, um pastor, um pregador, mas ele carregava aquela dor. E o álcool, porque a doença do álcool, ela sempre tem atrás dela uma dor. As dependências do crack, da cocaína, de todas essas coisas, geralmente, por trás de uma história de uma cana quebrada, tem uma dor. E essa dor que precisa ser trabalhada com a graça de Deus. E o Brennan localiza isso. O álcool foi uma forma de lidar com essa dor. Mas depois de muitos anos, quando a mãe dele morre, ele não consegue chegar ao enterro. Ele se tranca no hotel e enche a cara e apaga. Ele não consegue ir. Depois de muitos anos, isso já sendo um pregador, isso já sendo um líder religioso, Brennan Manning sonha numa noite. No sonho, ele vê a mãe dele, adolescente, no meio de uma família totalmente destruída. Ele sonha e ele vê a mãe dele sofrendo, humilhada, sem ninguém, nunca tinha experimentado o amor de um pai, de uma mãe, de alguém. E ele se reconcilia em sonhos. Ele se reconcilia com a mãe dele. Ele a perdoa. E o Senhor Jesus cura o coração dele. A nossa vida precisa experimentar a misericórdia de Deus em todas as áreas, para que a gente tenha misericórdia com nós mesmos, como fruto da misericórdia de Deus, e sejamos mais pacientes com nós mesmos. Que possamos ter moderação quando olharmos para nós mesmos. Nem muita exigência, nem pouquíssima, mas moderada. Que possamos ter carinho com nós mesmos, que possamos reconhecer o nosso valor, porque eu não posso falar do amor de Deus para ninguém se eu não experimentei o reconhecimento do meu próprio valor, como pessoa, com todas as minhas sombras e todas as minhas luzes, com todos os meus defeitos e chatices, que vocês não conhecem, mas a minha esposa Adriana conhece. Com que os meus filhos me dizem: pai, o senhor é muito assim, o senhor é muito assado. Quando os filhos vão ficando adultos, como eu tenho um filho de 27 anos, um de 23, tenho outro mais novo, eu permito que eles conversem comigo. Eu permito que eles digam as coisas. E eles colocam coisas que eu fico pensando: meu Deus do céu, dá vontade até de abandonar o ministério pastoral,
Depois que eu vi o meu filho falando uma vez para mim, dizendo assim, olho no olho, o descuido que eu tive com ele quando eu me separei da minha primeira esposa. O descuido, porque eu estava preocupado em trabalhar para mantê-los. Eu estava preocupado em cuidar deles. Mas ele não queria, em primeiro lugar, comida. Ele queria que eu tivesse tempo de qualidade com ele. E eu não tive. E o tempo passou. E eu perdi aquela oportunidade. E ele ficou com uma mágoa muito grande. E um dia eu conversei com ele. Ele falou de uma forma tão carinhosa, que foi uma cacetada que eu fiquei uma semana sem dormir. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir me ordenar mentalmente com essa paulada que eu recebi dele? Então eu tive que orar para encontrar uma forma de me relacionar com ele, de maneira que ele descobrisse que ele é importante para mim. E isso não foi assim, Isso está sendo um processo longo. Mas eu tenho tido algumas vitórias. E grandes vitórias. Porque o relacionamento, olho no olho, se perdeu. Sabe aquela leveza de você poder entrar lá no Pará? Eu sou da região amazônica e tem uma coisa na região amazônica muito bacana, principalmente na região ribeirinha. Eu trabalhei algumas vezes na região ribeirinha. A gente vai para a casa do ribeirinho, a porta, geralmente, você entra pela porta de trás. Você já entra pela cozinha, na casa do vizinho, nas casas, e você vai e vem. E há uma relação muito próxima, e um carinho muito grande, e uma consideração. Às vezes você ia lá para pedir um pouco de óleo, um pouco de manteiga, né? Era assim, né? Dá um jeitinho de óleo, de manteiga, um pouco de farinha. Né? Tipo assim, a gente está com peixe, tem o açaí, mas não tem a farinha. Então pega lá. E o vizinho, não, pode entrar aí, pode entrar e pegar. Essa relação, aonde você vai e vem, com leveza e liberdade, é o tipo de relação que tem que ter nas nossas famílias, mas que nós perdemos. Perdemos pelo trabalho, perdemos pelo excesso de mídia hoje, perdemos pela desconsideração com o outro, e nós temos que reconstruir, porque a primeira misericórdia é conosco, e a segunda é com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, e em terceiro é com a nossa comunidade de fé, e com as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Nós precisamos ter misericórdia no nosso coração, porque a misericórdia é aquilo que não nos deixa indiferentes. Quando eu vejo um irmão indiferente, a ação do Espírito no coração dele está fraca, o batimento dele está morrendo. Ele pode estar na igreja, ele pode estar fazendo as coisas, mas o coração dele está batendo com frieza. O nosso coração não pode ficar frio. Como é que eu mantenho compaixão com essa cidade? Me indignando com aquilo que é errado, lutando para que tenha asfalto, lutando para que tenha água nessa cidade, lutando para que tenha trabalho, lutando para que aqui venham empresas, lutando para que as crianças tenham acolhimento na igreja, lutando para que nenhuma família da igreja passe fome, que quem está desempregado a gente interceda, e a gente viabilize formas de ajudar, criativas, para suscitar a esperança e o potencial dos nossos irmãos, a generosidade e a bondade. Agora eu passei um momento difícil na minha comunidade, porque a gente tinha que pagar advogados, e era muita coisa. Teve uma igreja lá de São Paulo, que generosamente pagou uma parte do que eu estava devendo. Eles souberam do meu trabalho, e generosamente eles mandaram dinheiro, assim, nem me conheciam direito. Aí eu estive em São Paulo, no encontro, e eu fui pregar nessa igreja em Osasco, São Paulo. Aí teve um culto, terminado o culto, eu pensei que a gente já ia embora, a gente foi para o segundo lugar, olha o pratão de comida, rapaz, o negócio lá, rapaz, o negócio abençoado, todo domingo assim, rapaz, o negócio é forte. Você sai do culto, rapaz, você leva isso lá para a Planaltina de Goiás, Josias, eu vou dizer, a igreja vai crescer. O nível lá de São Paulo, rapaz, eu fiquei pensando, vai crescer. E todo mundo lá celebrando, garotinho da igreja com câncer, o garotinho mais querido da igreja, com câncer em metástase.
pastor quebrado. E o dia que eu visito a igreja, ele diz: não tenho condições de pregar hoje, porque o garotinho está muito mal. Prega lá, Isaac. E a comunidade toda junta ao redor daquela criança. A comunidade toda junta. Aí eu ouvi que ali a igreja do Senhor Jesus Cristo na sua face da misericórdia. Porque todos se juntaram com aquela mãe que estava sofrendo. Toda a igreja. Ali é um sinal da misericórdia. Todas as vezes que a igreja se junta numa causa de proteção, de cuidado, ela está testemunha da misericórdia. E o Senhor vem em socorro e dispensa a sua graça e derrama o seu espírito e abençoa a comunidade de fé e dirige a igreja ao seu fim, ao seu desejo, que é o quê? Viver a fé plenamente, de forma madura e de forma evangelizadora. Que o Senhor abençoe. Eu quero terminar essa minha reflexão lembrando de uma oração que os ortodoxos fazem. O mundo do Oriente faz uma oração chamada oração de Jesus. Isso é muito forte lá nos ortodoxos. Eles dizem assim: essa oração é feita várias vezes durante o dia, e várias vezes eles caminhando, orando: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Fecha os teus olhos agora. Todas as vezes, na hora da dificuldade, da luta, que o coração quer ficar duro, a gente lembra dessa oração. Fala só no teu coração, bem baixinho: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Mais uma vez: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista do Calvário, que ela seja uma igreja cheia da misericórdia. Que esse pastor aqui seja um pastor cheio da misericórdia. Que toda essa liderança seja cheia da misericórdia. Que os nossos trabalhos sejam trabalhos de misericórdia e que o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Pode aplaudir o Senhor. E a fumaça continua aqui, ó. Isaac disse que só vai embora quando ela apagar. Irmãos, antes de a gente fazer o nosso encerramento e as nossas considerações, eu quero saber qual dos irmãos vai convidar o Isaac para dar um pratão de comida depois do culto. Porque lá ele aprendeu que tem comida depois do culto. Farofa de farinha de puba lá em casa tem. Se a gente tiver um ovinho mexido aí. Queridos, quando eu conheci o reverendo Isaac, conheci através de aulas, de um curso que ele ofereceu. O reverendo Isaac, ele é professor de história, mestre em história da igreja, e foi através dessas aulas que eu conheci. Nas nossas aulas, eu me encantei com muitas informações. Tanto é que eu tenho me dedicado a esta área, a história da igreja. E uma vez eu falei para ele o seguinte, e volto a falar aqui hoje, que antes de nós conhecermos as doutrinas da igreja, antes de nós conhecermos até mesmo o que nós chamamos de Bíblia, de Evangelho, nós deveríamos conhecer a história da igreja. E não está numa escala de mais ou menos importante. Estou falando de uma coisa completar a outra. E por que eu diria isso e reafirmo que nós deveríamos conhecer a história da igreja? Porque a mensagem que o reverendo Isaac pregou hoje, aqui, ela não tem absolutamente nada a ver
com a igreja. Com a igreja que nós entendemos ser igreja. De uma forma profunda, de uma forma muito rica, muito clara, o reverendo Isaac nos mostra que a igreja nunca se preparou para não pisar nas canas rachadas. Que a igreja não se preparou para reviver o pavio que fumega, que está acabando o brilho. Pelo contrário, a igreja que nós conhecemos, uma igreja que deixa bem claro que a misericórdia é para uns e não para todos. E a mensagem que, de uma forma brilhante, veio do coração de Deus, do coração do reverendo Isaac, veio para nós, é que a igreja que é construída nesse dualismo, igreja que é construída nessa divisão do santo e do não santo, do perfeito e imperfeito, não é a igreja que entendeu o convite à misericórdia. E hoje, ouvindo o reverendo Isaac, associando a muitas informações sobre a história da igreja, quantas crueldades foram plantadas, ensinadas em nome de uma espiritualidade vazia e dominante. Mas graças a Deus, que em pleno século 21, com os cuidados do Senhor e a misericórdia do Senhor, nós temos o privilégio de ouvir uma mensagem tão linda, tão bacana, tão ensinadora como esta nesta noite. O convite é para vivermos como cana esmagada? Não. O convite é para vivermos como um pavio que fumega e está para se apagar? Não. O convite é para olhar com simpatia, olhar com amor, olhar com carinho para aqueles que sofrem de dificuldades, de limitações, assim como Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia. E é através dessa frase, misericórdia, muito bom ouvir falar que o nome de Deus é misericórdia. Acende a luz, Jesus. Através dessa misericórdia, que nós entendemos exatamente isso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não é meritocracia, não é quem é melhor, não é quem é mais próximo da informação do que sabe fazer, não. Se nós estamos aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor nos poupou de sermos consumidos. E eu louvo a Deus por ter a oportunidade, o privilégio de sentar no banco, numa cadeira dessa, e ouvir uma palavra tão tocante, que provavelmente, em muitos lugares, essa mensagem seria talvez recusada. Mas hoje eu falo, na minha vida e como pastor dessa igreja, o Senhor entrou aqui hoje com uma palavra de misericórdia na nossa vida. Louvado seja Deus por essa linda mensagem, por essa profunda mensagem. E o apelo é: não saia daqui sem aceitar o convite de Jesus para a misericórdia dele na sua vida. E isso não é para você ser membro dessa igreja, é para você entender, seja como for, o pavio que está para se apagar, ou a cana seca, Jesus está te chamando, Jesus está te convidando. E aí, de uma forma muito brilhante, o João escolhe um texto, que a sua misericórdia dura para sempre. Aí, eu vou convidar aqui agora a Val para vir aqui à frente, e nós vamos cantar este salmo. É bem rápido, porém, com a igreja toda em pé. A canção diz assim: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é igual a ti, bendito Deus,
grande é tua fidelidade. Nós vamos trocar fidelidade por misericórdia, amém? Dá o violão, por favor. Tua misericórdia é grande. Tua misericórdia. Tua misericórdia é grande. Tua misericórdia incomparável é. Ninguém é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua misericórdia. Tua misericórdia é grande. Tua misericórdia incomparável é. Ninguém é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua misericórdia. Tua misericórdia é grande. Tua misericórdia incomparável é. Ninguém é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua misericórdia. Mais uma vez, tua misericórdia. Tua misericórdia é grande. Tua misericórdia incomparável é. Ninguém é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua misericórdia. A última vez, tua misericórdia. Tua misericórdia É grande. tua misericórdia Incomparável é. ninguém é igual a ti, Bendito Deus. Grande é tua misericórdia. Fala no teu coração com o Senhor, ora a Deus, clama misericórdia, Aleluia. Senhor, porque é grande. Pai, nós oramos. Pai, como é bom ouvir a tua voz, entender, Senhor, as tuas misericórdias. Como é bom, Senhor, sair do nosso lar, Pai, e receber esta mensagem tão consoladora. Essa mensagem, Pai, que cura o nosso coração, que cura, Senhor, a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque de uma forma muito especial, o Senhor preparou o coração do Isaac, preparou o coração de cada um aqui, Deus, para receber essa palavra tão produtiva, essa palavra, Senhor, tão autêntica, tão verdadeira. Abra-nos os olhos para a Tua palavra, Senhor. Abra-nos os ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, e que o nosso coração entenda o convite do Senhor à misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.
Pode tomar assento, os irmãos. Rapidinho nós vamos terminar. Já apareceu o irmão que vai levar o Isaac aí para o meu pratão de farofa em casa? É, Isaac, só deu certo em São Paulo, aqui não dá certo não, meu. Se você estiver faminto, o que eu já entendeu, vai continuar faminto. Queridos, que alegria, que coisa boa. Reverendo Isaac, professor Isaac, amigo Isaac, muito obrigado. Nós temos sempre grande alegria em receber você aqui e saber que nós somos sempre bem alimentados com aquilo que o Senhor põe no seu coração para falar a esta amada igreja. Nós estamos felizes por saber da família da Cássia, igual o João relatou. Eles não estão presentes hoje, obviamente, acompanhando a Cássia, e ali ficaram as 5 pessoas da família, tratando da recuperação dela. Que coisa boa, porque ela operou, está tudo bem. Nós temos a nossa irmã Elaine, a nossa querida Elaine, que vocês sentiram falta dela aqui hoje. Ela me mandou mensagem: pastor, eu estou com a garganta ruim, não consigo fazer nada, andar nem nada. Então ela ficou em casa com o Rafael, tá dodói. Temos outras pessoas também que estão nas suas diárias, né, trabalhando. E que bom que nós temos notícias que as pessoas estão sendo cuidadas pelo Senhor, estão sendo bem tratadas. E muito obrigado por vocês que vieram hoje e que juntos tivemos o privilégio de usufruir, né, nos alimentar dessa palavra tão grandiosa. E eu quero agradecer ao Felipe. Filipão dali, ó. Felipe, eu perguntei: você veio com quem? Eu sempre me dou mal quando faço essa pergunta, né? Quem te trouxe? Eu vim sozinho. Como assim? Não posso vir não? Tem que ser com alguém? Felipe veio. O Felipe mora como é naquele bairro ali? Via Leste, né? E ele falou assim: hoje eu quis ir lá. Pronto. Sabe o que aconteceu com você hoje, Felipe? Você foi convidado à misericórdia do Senhor. Amém. Não tem outra explicação a não ser essa. Eu não sei o que você tem passado, mas é uma coisa certa: passe com a certeza de que Deus tem andado com você e Ele está cuidando da sua vida de forma especial, e que hoje você poderia estar até igual esse pavio, mas se você um dia apagar, Ele estará com você, te dando a luz necessária para você brilhar aonde estiver. Jesus é a nossa luz. Seja sempre bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Isaac, nós dispensamos comentário, que é um do coração querido, está aqui entre nós. Eu não sei nem por que o Isaac ele não assume ser da nossa igreja. Ué, tem problema nenhum. Alguém aqui é contra presbiteriano? Eu não sou. Ainda mais o cabo aqui é bom assim, né? E se fosse ruim, a gente também, as canas secas a gente aceita também, né? Mas assim, o Isaac tem uma missão muito grande, tem um trabalho muito grande, uma tarefa muito grande, árdua, e sei que está sempre conosco. Aí eu estava pensando, e até perguntaria para vocês, para a gente terminar aqui nossos recados, nossos avisos. Considerando a cana seca que o Isaac pregou, a nossa igreja tem cana seca? Sem suco nenhum. O Ronaldinho só tem Zé Ruela na igreja. Não ia falar isso aí, né? Só tem pecador. Mas irmãos, cara, como é bom a gente sentir esse pecador, essa cana seca, porque isso nos iguala, né? Tira esse negócio de quem é melhor, quem é maior. E como é bom entender que igreja é para isso, para as caninhas secas, né? Os perfeitos, tem uma frase aí pública, diz: os perfeitos Deus levou para si, né? E a gente aqui como cana seca, irmãos, a gente é canela seca, a gente é cabeça seca, a gente é orelha seca, a gente é braço seco, e agora descobri que eu também sou cana seca, irmãos. Orelha seca eu já sabia que eu era, agora cana seca eu descobri hoje. Obrigado, reverendo Isaac, que tem um monte de cana seca rindo de mim também aqui, ó, um monte de canela seca aí, ó, tudo rindo de mim. Mas é que nós somos canas secas resgatadas por aquele que é o Senhor da misericórdia, né? O Deus da bênção. Graças a Deus por isso.
Queridos, eu quero anunciar aqui o nosso evento do dia 6 de dezembro. É o Canta IBNC. Felipe, anota aí na sua agenda aí, ó. Tá perto, hein, Felipe? Daqui mais uns dias tá aí. Nós vamos ter aqui 40 minutos de adoração com música. Irmãos, os nossos meninos, os músicos, aqui as meninas, os músicos, estão ensaiando de uma forma muito linda, muito espetacular. E tudo é cana seca que Jesus está usando. Eu gostaria que vocês se esforçassem para, nesta data, venha aqui como um cana seca adorar o Senhor. Porque está bonito, está organizado, está bacana. E nós vamos ter 40 minutos ininterruptos de oração e louvor. Claro, vai ter uma comunicação, vai ter período de contato de oração com as pessoas. Mas vai ser assim, ó, começou 7 horas, terminou 7h40, se assim Deus permitir. Com muito preenchimento de louvor, adoração e com a graça de Deus sobre nós. E logo após esse evento do Canta IBNC, quer dizer, após o evento não, após o momento de louvor, o evento é tudo, né? Após o evento de louvor, vai ter uma cantina, que então, aquele dinheiro que você ia gastar no final do ano como presente, guarde e vem aqui comprar pastel aqui na igreja, vem comprar pizza e cachorro quente. E tudo isso vai ser não dado, vai ser vendido aqui na igreja. Amém? Os canas secas quase que não falaram nada, hein? Amém? Queridos, então o que acontece? Nós já temos a doação de 20 pizzas, mini pizzas, que serão assadas no dia e será vendida aqui na igreja. Temos 2 fardos de refrigerante, que também já foi doado, 2 fardinhos, se eu não me engano, né? Falou a quantidade, não? O fardo vem quanto? Aquele pacotinho? 12? 6? Vamos imaginar que sejam de 6, pelo menos, né? Então já tem 2 fardinhos de 6. Tem um valor já em dinheiro doado, para a gente comprar os pastéis também. Tem 50 pastéis, Val? 50? 50 pastéis doados. Olha, já tem bastante coisa. A gente quer fazer uma cantina bem agradável, bem boa. Eu estou hoje somando nas doações, vou doar mais 30 pizzas para serem assadas. Então, nós já temos 50 pizzas doadas. Os pastéis eu não sei quanto é que vai dar a quantidade. Temos 50 por enquanto, mais um valor. E não temos refrigerante. Se você quiser ajudar a gente a doar, você faça essa gentileza, mas também não é obrigatório. Ajude a gente. E no dia 6, nós queremos ter aqui bastante gente participando do louvor, da adoração, da comunhão. E logo depois você vai fazer essa graça de comprar o lanche e abençoar a igreja, porque esse valor arrecadado vai ser revestido para melhoramento de equipamento para essas questões eletrônicas, cabos, que já estão dando problema, microfone, essas coisas que precisam melhorar. Então, toda a arrecadação será para o caixa da igreja e a gente vai fazer com que esses materiais sejam alcançados. Então, você que puder e se quiser nos ajudar com doações, para ficar menos custo para a igreja, vai ser um prazer. Se não, não tem nenhum problema, vem dia 6 e participe conosco o cachorro quente, nós temos todo o molho doado, os pães também. Então não falta mais nada. Molho doado? Então falta só bebida. Ainda vai mais bebida, gente. 50 não tá bom, não? Tá, mas a gente... Então quem quiser doar, se você quiser doar em valores, a gente vai pegar tudo isso, somar e comprar as coisas que precisam para fazer a cantina, tá? Mas o mais importante que você pensar em doar, nós temos já a doação já em valor, o mais importante é você divulgar essa data, que só eu falar aqui na igreja não tem sentido. Divulga, convite. Felipe, marca na sua agenda, chama o seu amigo, chama um amigo, chama quem você quiser. É um momento assim, de muita liberdade, que a gente quer entender essa graça do Senhor. O reverendo Isaac vai estar aqui mais uma vez conosco nesse dia. Queremos entender essa graça do Senhor através dessa socialização, adoração e comunhão que vamos fazer no final do ano, encerrando as atividades programação deste ano, ok? Então, esse é o recado que a gente tem a dar para vocês e esperamos que surjam mais bênçãos, mais doações, mas independentemente disso, que você no dia 6 tenha essa data reservada para estar aqui conosco. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Tem uma chave aqui na sua, Isão. Essa chave é sua, João? É sua, Isaac? Essa chave aqui? Eu já ia falar assim, ó,
Deus está me mostrando uma chave aqui. Mas eu não tenho esse dom não, nem essa mania, né? Deus está mostrando uma chave para você. Ô irmãos, quem não é dessa igreja, acha que isso aqui não é igreja, né? Essa aqui é que é a igreja que conversa com liberdade. Queridos, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria, que sejam resolvidas as questões que estão pendentes na vida de cada um, e que haja cura, que haja os cuidados do Senhor de forma evidente na vida de cada um. Amém? Fechemos os olhos. Pai, obrigado por esse encontro, obrigado por esta reunião e por esse privilégio de ouvirmos uma palavra tão profunda, tão tocante, Senhor, tão ensinadora, como o Senhor nos trouxe nesta noite através do reverendo Isaac. Nos despede, Senhor, com a tua bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. E Felipe, não vai embora sem falar comigo antes, Felipe. Nos resgatou da vida inteira, da velha estrada nos tirou, e o passado que a rodeia